Você já parou para pensar que existiu um tempo em que a terra sangrava em silêncio, onde o mal reinava e o barulho das espadas abafava qualquer prece? Foi nesse mundo sujo, saturado de violência e corrupção, que Deus decidiu apagar tudo. Sim, tudo. Mas antes do fim, houve um sussurro divino, uma chance. E o nome dessa chance era Noé. Enquanto multidões riam e guerreavam, Noé ouvia. Ouvia a voz que vinha de cima, instruindo sobre algo nunca visto. Chuva. Não um chuvisco qualquer, mas uma fúria que lavaria o mundo. Foi nesse cenário que a arca começou a nascer. Não num estaleiro, mas no meio do deserto. Um barco sem mar, uma fé sem lógica. E você, teria entrado nessa arca ou rido de quem construiu? Noé não era rei, nem guerreiro, não empunhava espada, nem liderava multidões. Era só justo. Num tempo em que justiça era piada, ele andava com Deus, enquanto os outros corriam atrás de sangue e ouro. E foi por isso que Deus o escolheu. Mas imagina o peso desse chamado: salvar o que restava da criação, salvar a própria família, salvar a esperança, e tudo isso sem provas, sem previsão do tempo, sem likes ou aplausos. Só a palavra de um Deus silencioso e um plano impossível. Enquanto o mundo zombava, Noé suava madeira e fé. Cada martelada era um grito contra a indiferença. Cada trave, uma oração de obediência. E você? Obedeceria a uma voz que ninguém mais ouve? A voz que falou com Noé não veio com trovões, veio com medidas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Uma caixa flutuante gigantesca, sem vela, sem leme, sem controle humano. Era a primeira embarcação da história, e ela não foi feita para navegar, foi feita para resistir. Enquanto a humanidade se afundava nos próprios pecados, Noé erguia um refúgio de obediência. Cipreste por cipreste, tábua por tábua. Cada parte da arca tinha um propósito. Não era só madeira, era símbolo, era profecia. 3 andares, uma única porta, uma janela voltada para o céu. Deus não mandou salvar tudo, mandou salvar o essencial. E Noé obedeceu sem entender. E você, conseguiria construir algo por fé, sem saber o porquê? A arca crescia, e junto com ela, crescia o deboche. Imagina a cena: um velho martelando um navio gigante no meio da terra seca, sem rio, sem mar, sem chuva. Todo dia, os mesmos insultos. Vai navegar no deserto, Noé. Cadê essa tal enchente? Eles riam, mas Noé Quando a arca ficou pronta, ninguém acreditava que algo ia mudar. Mas então, algo incrível começou a acontecer. Não foi um exército, nem um fenômeno natural. Foram eles, os animais. Vieram de todos os cantos, das florestas, das montanhas, dos desertos, sozinhos, sem ninguém chamar. Casais, grupos, até os mais selvagens e os mais dóceis. Um desfile silencioso, guiado por uma força invisível. Eles não perguntavam por quê, nem para onde. Eles simplesmente obedeciam. Era como se o próprio planeta estivesse conspirando para salvar o que ainda podia ser salvo. Dentro daquela arca, a história da vida se resumia a um último sopro. E Noé? Ele viu a promessa em cada olhar, em cada passo pesado. E você? Acreditaria num chamado que vai além da lógica? Então, veio o silêncio. O céu pareceu prender a respiração. E aí, a primeira gota caiu. Uma gota, depois outra. E não parou mais. Chuva, tormenta, um dilúvio que nenhum homem poderia imaginar. As águas começaram a subir, engolindo cidades, campos, sonhos. O mundo inteiro virou mar. Dentro da arca, Noé e sua família sentiam o peso do fim, mas também da esperança. Eles não estavam sós, eram a última fagulha da criação. Enquanto lá fora, o juízo caía sem piedade, dentro dali, a fé resistia. Mas e você? Quando o mundo desaba,
a sua fé segura firme ou afunda junto. Imagine viver num barco gigante, cercado por águas sem fim, sem saber quando a tempestade ia acabar, sem saber se lá fora era o fim ou um novo começo. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentavam o maior teste da fé e da paciência. Convívio apertado, barulho dos animais, medo, oração. Era um mundo estranho, onde o tempo parecia suspenso. Mas ali, no meio do caos, a esperança resistia. Cada amanhecer era uma vitória contra o desespero. E cada noite, um pedido silencioso por um sinal. E você? Conseguiria suportar a espera sem perder a fé? 40 dias e 40 noites, sem sol, sem terra à vista. O silêncio das águas era ensurdecedor. Cada gota que caía parecia ecoar a dúvida na alma de Noé e sua família. Será que a chuva nunca ia parar? Será que o mundo lá fora ainda existia? Dentro da arca, a fé começava a rachar, mas nunca a quebrar. Era um teste sem prazo, uma espera que parecia eterna. E no meio daquele mar sem fim, a esperança era uma chama tênue. As águas baixaram, a terra reapareceu. Noé abriu a porta da arca e viu um mundo diferente. Mais limpo, mais puro, mas ainda frágil. E foi ali que Deus fez sua promessa. O arco-íris no céu. A aliança eterna com a humanidade. Nunca mais o mundo seria destruído por águas. Era um pacto de esperança, de recomeço. Mas a lição ficou: a obediência e a fé, mesmo nas horas mais sombrias, são a chave para a sobrevivência. E você, está pronto para construir sua própria arca, mesmo quando todos duvidam? E essa foi a saga da Arca de Noé, uma história de fé, obediência e esperança que atravessou milênios. Mas essa é só uma das muitas narrativas incríveis que o passado nos deixou. Aqui no canal, a gente mergulha fundo nas histórias que moldaram o mundo, desvendando mistérios, questionando verdades e trazendo lições que nunca saem de moda. Se você quer continuar essa jornada, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e ficar ligado nas próximas histórias que vão desafiar seu olhar e seu pensamento. Porque aqui, a história é viva, é presente, é a chave para entender quem somos e para onde podemos ir. Então, bora seguir junto? Te espero no próximo vídeo.